Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos de volta aí a essa nova fase do canal aí, tá bom? Bem, nessa aula aí vamos falar sobre os principais cumprimentos de saudações e despedidas que normalmente são usados ao nos encontrarmos ou nos despedirmos das pessoas ou de alguns compromissos. Lembrando-nos apenas que, ao nos referirmos às saudações que fazemos ao longo do nosso dia, estaremos nos referindo aos greetings, está bem? Greetings. Enquanto que para falarmos sobre nossas despedidas, deveremos dizer goodbyes, ok? Goodbyes. Somente para esclarecer essa diferença aí. Muito bem, então vamos ver tudo isso em detalhes a partir de agora. Vejamos nesta tela alguns exemplos de greetings, que, conforme esclarecido, são as saudações de encontro com nossos amigos e compromissos com os quais nos deparamos ao longo de nossos dias. Vejamos alguns deles. Quem nunca ouviu falar nos filmes, né? Esta famosa saudação aí, Hi, que, como sabemos, quer dizer oi. Hi, oi, certo? Muito bem. Em seguida, temos também o conhecidíssimo Hello, que certamente todos nós sabemos também que significa alô, correto? Hello, alô, muito bem. Bem, este outro aqui talvez nem todos saibam, apesar de também ser bem conhecido. Estou me referindo ao famoso How are you? How are you? Alguém sabe o que significa esta expressão? Bem, How are you, traduzido ao pé da letra, significa como vai você? Está bem? Bem, vamos ver agora então estes outros interessantes exemplos de greetings. Estou me referindo aos tradicionais How is it going? Nice to meet you. E What's up? Ok? Então vamos ver agora como deveremos pronunciar corretamente estas três expressões e o que de fato elas significam. Está bem? Então vamos começar com o famoso How is it going? Está bem? Bem, a expressão How is it going significa como vão as coisas, ok? Então vejamos um rápido exemplo aí com essa expressão aí. Hey buddy, how is it going? Hey buddy, how is it going? O que será que significa esta frase? Alguém sabe? Bem, a resposta é bastante simples, não é mesmo, pessoal? A tradução para esta frase é Ei, parceiro, como vão as coisas? E apenas para os que não sabiam, a palavra buddy significa parceiro, ok? Muito bem. E continuando com a nossa sequência aí, né? Vejamos agora do que se trata a expressão Nice to meet you. Bem, o nice to meet you significa nada mais nada menos do que prazer em conhecê-lo. Está bem? Nice to meet you, prazer em conhecê-lo. Ou conhecê-la, né? Tanto faz o gênero. Legal, então vamos exemplificar esse greeting aí. Vejamos a seguinte frase. Nice to meet you, teacher. Nice to meet you, teacher. Que significa prazer em conhecê-lo, professor. Ou professora, né? Tá bom? E só uma observação a respeito deste greeting. Só deveremos usar o nice to meet you na ocasião em que conhecemos ou nos encontramos pela primeira vez com uma determinada pessoa, está bem? Já que num próximo encontro com esta mesma pessoa, ao invés desta expressão aí, deveremos usar o nice to see you, está bem? Que traduzido seria prazer em lhe ver, que nos remete à ideia de rever, tá bom? E mais uma vez, conforme eu costumo dizer, né, coisas do idioma, cada país uma cultura própria, certo? Legal. E quanto ao WhatsApp? Calma, pessoal, não falaremos sobre o tradicional aplicativo de mensagens não, ok? Apesar do fato da origem do nome WhatsApp ser mesmo devido ao significado da expressão WhatsApp, ok? Bem, mas voltando à nossa aula, o termo WhatsApp é uma expressão famosa, idiomática aí, né, que usamos ao nos reencontrarmos com uma pessoa querida e perguntamos quais as novidades, ok? Aliás, se prestarmos atenção, verificaremos que esta tradução ao pé da letra aí, né, nos faz relembrar muito mesmo o tipo de ideia e mensagem que costumamos usar aí no famoso aplicativo de mensagem, que é o WhatsApp, não é mesmo?
Bem, mas voltando à nossa aula, que é o que importa nesse momento, vamos ver agora um prático exemplo para este greeting WhatsApp aí, ok? Bem, a expressão WhatsApp é uma maneira informal de substituirmos a expressão How are you? Está bem? Curioso, não é? Bem, então continuando a expressão, WhatsApp pode ser traduzida como Oi, e aí? Ou ainda, qual o problema? Ou então, o que houve? Entre outras possibilidades aí, tá bom? Então vamos exemplificar um desses significados aí. Como deveremos traduzir a frase What's up with you, my dear friend? What's up with you, my dear friend? Acertou quem respondeu. O que se passa contigo, meu caro amigo? Muito bem. Então vamos continuar com outros importantíssimos greetings aí. Bem, nosso próximo greeting aí pode ser o simples e contagiante bom dia. Que tal? Eu realmente acredito que a maioria de vocês já saibam como traduzir esta expressão para o inglês, não é mesmo? Mas vamos lá, apesar de ser uma expressão bem conhecida, pode ser que algum de vocês ainda não saibam como se fala, correto? Bem, ao desejarmos um cordial bom dia a alguém, deveremos dizer good morning. Good morning, ok? Bom dia, good morning. Muito bem. E continuando a sequência da gentileza aí, né? Como deveríamos desejar uma boa tarde a alguém? Muito fácil também, não é mesmo? Neste caso, deveríamos dizer good afternoon. Good afternoon. Correto? Boa tarde, good afternoon. Muito legal. E quando tiver chegado a noite, o que deveremos dizer para desejar um solene boa noite para as pessoas com as quais nos depararmos? Acho que a maioria de nós responderemos com muita convicção, né? Good night, não é mesmo? Infelizmente, nem sempre esta resposta será tão óbvia ou automática assim, já que em inglês existem duas formas de desejarmos um simples boa noite, tá bom? É que, na verdade, existe um boa noite para os momentos em que nos encontramos com as pessoas e um outro boa noite para os momentos em que nos despedimos desta mesma pessoa. Não é mole? Portanto, ao falarmos good night para alguém, necessariamente deveremos estar nos despedindo deste alguém ou de um compromisso, correto? Ao passo que, ao nos encontrarmos com uma pessoa ou um compromisso aí qualquer, né, deveremos dizer good evening. Good evening, ok? Portanto, ao nos encontrarmos com as pessoas, deveremos dizer good evening e ao nos despedirmos, good night, está bem? Caramba, mas não é tudo boa noite? Por que esta complicação? Você deve estar se perguntando. Entretanto, infelizmente, para nós que estamos aprendendo, é assim mesmo que funciona no idioma inglês, está bem? Muito bem, então vamos continuar conhecendo os cumprimentos aí. Bem, então depois de termos conhecido não só a maioria, mas os mais importantes greetings, que são as expressões usadas para saudarmos as pessoas no nosso dia a dia aí, né? Vamos conhecer a partir de agora os termos contrários aos greetings, que são os goodbyes, ou seja, as despedidas, ok? Certamente não veremos todos, mas, né, por serem muitos aí, veremos pelo menos os mais importantes e os mais pronunciados nesta língua, tá bom? Bem, então, em relação aos goodbyes, focaremos nossas atenções aí principalmente para as seguintes expressões: bye, bye bye, see you later, so long, goodbye e see you soon. Está bem? Só que antes de começarmos, acho que deveria abrir um pequeno parêntese aqui, apenas para relembrar que, apesar de já termos visto alguns minutos atrás que o good night significa boa noite, se despedindo, ou seja, um típico exemplo de goodbye, né? Que é uma despedida, eu gostaria de esclarecer que apenas antecipei aquela explicação naquele momento junto com seu greeting semelhante, que é o good morning, que significa bom dia, somente para esclarecer suas diferenças e distinções, ok? E, consequentemente, claro, podermos comparar os dois tipos de boa noite existentes, valeu? Nada mais do que isso, já que, na verdade, só relembrando, o good night significa de fato uma boa noite, só que, como sabemos, uma boa noite de despedida, ao contrário do good evening, que também significa boa noite, só que de encontro, ou seja, um exemplo de greeting, ok? Isso aí é apenas para esclarecer mesmo, tá? Muito bem, então vamos continuar aí. Bem, então vamos ver do que se tratam esses goodbyes citados ainda há pouco aí, que foram o bye, bye bye, see you later, so long, goodbye, see you soon, está bem?
Vejamos primeiramente o mais usado, que é o bye. Bem, este goodbye, de fato, é a expressão mais usada no idioma inglês ao nos despedirmos das pessoas e de alguns compromissos formais. Ela deve ser traduzida como um simples e direto tchau. Está bem? Legal. Então vamos ver agora um outro tipo aí, né? Um outro muito semelhante a esse aí, sendo que a grande diferença será que ela significará uma coisa um pouco mais, digamos assim, delicada, né? Estou me referindo, logicamente, ao bye-bye. Bem, não é nada difícil associarmos algo para esta tradução, correto? Na verdade, ao nos despedirmos dizendo isso, estaremos dizendo simplesmente tchau, tchau, certo? Muito bem. Vejamos o próximo caso dos nossos exemplos, que será a expressão see you later. O que deverá significar tal expressão ou tal goodbye? Muito simples. Ao pé da letra, estaremos dizendo te vejo mais tarde, ok? See é o verbo ver no presente, you é o pronome pessoal você, e a expressão later significa mais tarde. Portanto, o que devemos fazer é apenas unirmos tudo isso para criarmos a frase see you later, que significará te vejo mais tarde. Está bem? Muito bem. Vejamos agora o penúltimo exemplo de nossas citações aí, que foi a expressão so long. O que afinal deverá significar isso? Vejamos. Bem, so long pode ser traduzido de 3 maneiras distintas. A saber aí, você pode dizer so long as, que significa desde que, está bem? E apenas exemplificando aí, né? Vamos ver uma frase aí. You can do that so long as. Tradução, você pode fazer isso desde que. Ok? Muito bem, vejamos um outro significado aí para o so long. Bem, existe também o so long time, que é usado quando desejamos expressar a quantidade de tempo que não vemos ou não nos encontramos com uma determinada pessoa ou um acontecimento, por exemplo. Por exemplo, so long time we didn't see each other, que traduzido significa há muito tempo que não nos víamos, correto? Muito bem. Então, para concluirmos as possíveis traduções para so long, vamos ver o so long ago. Bem, o so long ago, traduzido ao pé da letra, significa há muito tempo atrás, está bem? Um exemplo aí, né? What happened wasn't so long ago. Traduzindo, o que aconteceu não foi há muito tempo atrás, ok? Muito legal. Bem, e agora, para concluirmos nossas explicações sobre os principais goodbyes, vejamos o que significa, afinal de contas, o próprio goodbye. Bem, tenho certeza que para muitos aí, né, não será novidade alguma se eu disser que a tradução para o goodbye, conhecido como goodbye, significa isso mesmo que todos estão pensando. Tchau. E nada mais do que isso, tá bom? Então, tchau, pessoal. Brincadeira. Bem, a verdade é que existem muitos outros greetings e goodbyes, mas a lista que vimos até aqui certamente corresponde aos mais usados e existentes no idioma inglês, tá bem? Bem, espero que todos tenham gostado dessa aula aí, né? Eu creio que ela tenha sido importante para todos, né? Então, até o nosso próximo encontro, onde na sequência falaremos sobre um interessante assunto também, que são as 6 coisas principais, né, que os americanos acham, digamos assim, diferente ou estranho no nosso comportamento, tá bom? Até a próxima aí, não se esqueça de deixarem seus likes aí e se inscreverem nesse canal para receberem as atualizações, ok? Tchau!